aparecer na câmera aqui. Aqui nas cadeiras aqui. Quem está escondido aí? O que é? Está devendo? Você está devendo? Não, Alexandre, dá de frente a parada aqui. Oi, Arthur. Meu irmão, aí. Passei ali com pressa ali, ó. Ontem o pastor Josiel me ofereceu para pagar um sorvete, mano. Não, um sorvete do bom, maluco. De casquinha. Rapaz, esse aqui não cometa Harley. Só que a 90 anos vai acontecer isso de novo. E eu tava com pressa, eu não pude. Eu falei, meu Deus. O senhor perdeu o bolo de pote lá. Ai, eu vou lhe falar, rapaz. Eu me senti aquele paralítico, né? O anjo vem, agita as águas. Eu guardei um bolo de pote pro senhor lá, pô, aquele carrinho abençoado. Que maravilha. Se guardou, tá lá então. Eu não como. Se guardou, tá lá, mano. Vou trazer. Vamos lá. Vamos trabalhar. Eu tô ficando magrinho de novo. O Vaniel, o Claudinei está pronto lá, né? Tá pronto. Olá, queridos, a paz do Senhor. Amém. Tudo bem? Prazer mais uma vez estarmos aqui. Semana intensa, né? Essa semana eu tive aqui, deixa eu ver. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, estaria amanhã, domingo. Meu Deus do céu, mano. Jesus. Ia arrumar um emprego de porteiro aí, né? Ficava por aí já, né? Não é, José? Não é verdade, não é nem vai comigo, não. Minha família fica comigo, mora comigo. Senhor. Amanhã estaremos aqui no negócio do CDM, aí depois tem escola bíblica. Pior do que eu, só o Bruno que está dormindo aí, ó. Dorme na sala lá. Já trouxe roupa de cama e tudo, vai ficar por aí, ó. Bruno, por favor, André, senta aqui mais próximo da gente, aqui mais pra frente aqui. Pra tu ver. O cara é zelador das salas geral, aí fica aí geral. É uma vergonha, chega lá, o cara tá dormindo. Glória a Deus, vamos lá. Paz do Senhor para todos, então, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por estarmos aqui nessa noite, para partilharmos, né, dessa porção maravilhosa da palavra de Deus, essa lição, passos em direção à maturidade. Vamos agradecer ao Senhor. Deus, louvamos o teu nome, Senhor, pela tua boa mão, pela tua graça, pelo teu favor, pela tua bênção em nossas vidas, Senhor, por podermos estar aqui, Senhor, na tua casa, Senhor, para aprender de ti, Senhor, para transmitir, ó Deus, essa lição tão importante que vai alcançar, Senhor, muitos corações, Senhor, vai, ó Deus, iluminar o nosso entendimento para que possamos entender exatamente o que é a maturidade e quais são os passos que devemos, Senhor, dar, Senhor, em direção a ela. Que tu possa, Deus, abençoar o teu servo, Senhor, que vai ministrar, Senhor, esta noite, que a tua graça o acompanhe, que o teu Espírito Santo faça, Senhor, com que ele se lembre daquilo que ele estudou, Senhor, daquilo que ele vai trazer aqui para nós, que a tua boa mão, Senhor, seja sobre a vida do André, Senhor, e que ele possa, Deus, ministrar com ousadia, com graça, Senhor, com virtude do Espírito Santo para nossos corações nesta noite. Abençoa, Deus, os nossos amigos internautas, aqueles que ainda estão se deslocando para cá, que tu possa, Deus, acompanhá-los em paz e segurança. Muito obrigado, Deus, por esta noite. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. Vamos te receber com muito carinho, com muita alegria, com muito amor no coração, nosso querido professor André William. Não vem fraco não, tá com 15 Bíblias. Irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja com todos.
Amém. Antes de tudo, quero bendizer o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A este Deus, o seu Filho, ao seu Espírito, seja toda a glória e todo o louvor. Irmão, concorda com isso? Amém. Amém. Pastor Ronaldo, obrigado pela confiança, pela oportunidade, pelo respaldo. Edivanei, nosso futuro pastor também, parabenizá-lo pela ascensão no ministério. Que Deus continue abençoando este departamento, tornando frutífero cada vez mais, gerando para a glória de Deus. Amém? Feliz de estar com os irmãos nessa difícil tarefa. Deixa eu começar confessando algo aqui. A aula não é algo que você senta e nasce instantaneamente, não é uma construção. A aula, a pregação, de igual modo, você soma também a sua história com Deus, a sua história em Deus. E eu já vinha escrevendo algumas coisas quando o pastor Ronaldo me chamou, só que minhas pernas foram quebradas, literalmente, nessa última semana, com tudo que sucedeu aí na nossa igreja, sobretudo com as ministrações. Meu espírito está extasiado, por um lado, por tudo que o Senhor fez e disse, e por outro lado também manco, porque muita coisa que eu tinha escrito já foi embora. Mas orei ao Senhor, dá um cadinho para mim também. E Deus, que nunca abandona os seus filhos, acredito que me socorreu. Então quero louvar a palavra de Deus aqui essa noite e pedir que a palavra de Deus habite ricamente no nosso meio. Amém? Sejamos cheios da palavra de Deus no nosso coração. A lição de número 8, nós temos tratado sobre maturidade, é a nossa temática, e a minha proposta inicial aqui é demonstrar como a maturidade é o ideal de Deus. A gente associa muito inocência à criança, mas a inocência, na perspectiva de Deus, não pode se perder com o passar dos dias. Adão foi criado, entendemos nós, adulto, Adão e Eva, porém perfeito. Implica dizer que o ideal de Deus é a maturidade para os seus filhos. Eu vou trabalhar muito aqui como Adão e Cristo sendo o segundo Adão, para a gente entender essa... Está na moda essa palavra. Então, se eu disser alguma coisa também que já foi dito, aquilo era um tipo do que haveria de vir. Então, vamos lá, você tem a sua lição. Para baixo. Nosso texto bíblico básico, Salmo 37, verso 1 a 9. Um salmo muito bonito. Depois os irmãos com calma podem apreciar. Nosso texto áureo. Vamos todos participar no 3? 1, 2, 3. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém. Todos temos que chegar a este nível, a essa condição espiritual. Destaquei aqui duas palavras, perfeito e um termo aqui, estatura completa. Essas duas coisas estão associadas. Deus contempla a perfeição a partir do estado de maturidade. Vou reforçar isso aqui. Perfeição para Deus só se dá na maturidade. Maturidade não é ser infalível, mas é tornar-se perfeito, pronto, apto, preparado para toda boa obra. E a referência de maturidade que nós temos é Cristo Jesus. Varão perfeito, homem completo, à medida da estatura completa de Cristo. Eu quero ler esse texto também na Nova Almeida atualizada. Eu tenho aqui em mãos. Atentem para isso, por favor.
até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui essa versão usa a expressão madura. Aqui Paulo está se referindo ao Cristo completo, ao Cristo adulto. E Jesus teve de passar por uma maturação. A diferença de Adão e de Cristo é que Adão recebeu uma maturidade instantânea. Cristo teve de ser aprimorado, aperfeiçoado. Hebreus 5:8 vai dizer que, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, tendo sido aperfeiçoado. Jesus foi tornando-se completo. Abram a Bíblia de vocês, por favor, em Lucas capítulo 2, versículo 40 e o versículo 54. Queria que alguém me ajudasse nessa leitura. Lucas capítulo 2, versículo 40 e o versículo 54. Tem outro microfone? Pode ler para a gente, por favor? Lucas 2, 40. Versículo 40 e o versículo 54. Só esses dois. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. 54. 52, André, né? 52, perdão, isso mesmo. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Crescia quem? O 52? Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Percebam a diferença. O verso 40 está associado ao nascimento dele e os seus primeiros dias. Crescia o menino. Crescia o menino. O verso 52, e Jesus crescia, que é posterior a Jesus ser achado no templo, debatendo, interrogando e respondendo, questionando os doutores. Então Jesus sofreu uma maturação, um amadurecimento. Esse amadurecimento é assistido pela graça de Deus. A graça de Deus estava sobre ele. Então a graça de Deus também é impulsionadora para o amadurecimento. Só que Jesus crescia em estatura e sabedoria. Eu falei aqui sobre a distinção de inocência e ignorância, e aqui eu aprofundo mais sobre isso. Duas coisas que nós não podemos confundir é inocência e ignorância. Se fosse para conceituar, eu diria que inocência é sempre pronta disposição às coisas de Deus e o desconhecimento do mal. Enquanto a ignorância é o desconhecimento das coisas de Deus e a intenção, a volta, a aceitação às coisas malignas. Adão saiu de sabedoria e inocência para entrar na ignorância. E eu estou convencido, pela palavra de Deus, que quanto mais o homem se distancia de Deus, mais ele perde a sua inocência e, consequentemente, a sua sabedoria. Quando Paulo vai tratar em Romanos capítulo 1 da idolatria e dos pecados que haviam naquela população romana, ele diz que por não se importarem em ter conhecimento de Deus ou por ignorarem o conhecimento de Deus, tornaram-se tolos ou necios, mesmo achando-se sábios, e começaram a adorar, primeiro, a imagem humana. Isso é involução do conhecimento humano. Começaram a fazer esculturas humanas, depois de toda sorte de aves, depois de todos os animais que estão na terra e depois todos os répteis. Ou seja, o nível de idolatria e perversidade ou de inteligência espiritual deles foi reduzindo. Adoravam primeiro homens, depois começaram a cultuar animais que estão no céu, depois começaram a cultuar as coisas que são da terra. O ser humano também evolui cognitivamente no seu entendimento. A partir do afastamento da pessoa de Deus, ele vai perdendo a sua perfeição, vai perdendo aquilo que nós chamamos de imago Dei, que é a imagem de Deus, e começa a corromper. Essa corrupção invade também o seu entendimento.
Tiago capítulo 3, versículo 15, Tiago vai dizer, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Esses são os níveis de evolução da sabedoria maligna. Por quê? O que é sabedoria humana? O ser humano é um ser que dispõe de inteligência, obviamente. Só que Deus, ele é suprarracional. Quando se constrói uma razão e entendimento que desconsidera Deus, passa a se tornar humanista. Passa a se tornar racionalista. Só acredita nas coisas que são do homem, só considera as coisas que são do homem e passa a excluir Deus da sua forma de pensar, da sua forma de agir e da sua forma de saber. Esse é o primeiro passo de corrupção do entendimento humano. Só que isso é agravado. Tiago diz, sabedoria animal. O que é sabedoria animal? Ela é necessariamente instintiva. Como é que o animal se comporta? Pelo instinto da sobrevivência. Ele só faz as coisas que lhe dão prazer. Ele só faz as coisas que lhe garantem sobrevivência. E a humanidade entrou também nesse nível de corrupção da mente. Toda a sua forma de saber e conceber as coisas se dá a partir da sobrevivência. Então ele só busca o seu prazer, ele só busca a sua sobrevivência. Mas o pior de tudo é a sabedoria maligna. Enquanto a humana é necessariamente humanista e a outra é necessariamente animal, só busca a sua sobrevivência, o terceiro nível de corrupção do entendimento é o pior de todos, é diabólico. Ele não só desconsidera Deus, ele é contra Deus. E eu creio, pelo menos eu entendo pelo Espírito, que nós chegamos a esse nível de conhecimento de sabedoria humana nesses dias. Hoje as filosofias são montadas, são feitas, são modeladas de forma a negar ou contraditar tudo aquilo que é de Deus. Tudo que vem de Deus e é de Deus é odiado pelos que se dizem sábios neste mundo, neste tempo. Fica o meu clamor, a oração ou a carta de Paulo, segundo aos Coríntios capítulo 10, versículo 4 e versículo 5, que as armas da nossa milícia não são carnais, foi citado aqui esses dias, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, onde Satanás tem acampado a sua forma de pensar, onde é a faculdade do diabo. Deus deu poder à igreja para ir lá, combater e destruir. E Paulo acrescenta, para desfazendo todo o conselho e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Porque o que Paulo está falando é o seguinte, que há um embate entre a sabedoria que é do alto e a sabedoria que é da terra, que é humana, que é animal, que é diabólica. Paulo diz, desfazendo todo o conselho, todo sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo raciocínio à obediência de Cristo. A partir dessa palavra que nós cremos, e queira Deus, nós cresçamos nela para se tornar maduros, nós ganhamos ferramentas para contraditar e capturar, o que eu acho espetacular, uma forma de pensar, ou seja, a palavra de Deus captura até o processo de pensamento. Se a nossa mente foi modelada, foi mudada, foi transformada pela palavra de Deus, se nós crescemos até essa estatura, porque o objetivo aqui no texto é conhecimento, leia, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Porque as batalhas que nós travaremos lá, primeiro tem que ser vencidas aqui. Se a nossa mente for capturada e for levada prisioneira à obediência de Deus, até esse processo mental de obediência a Deus nos servirá nessa batalha. Então Jesus crescia em estatura e em sabedoria. Eu gosto da King James, no verso 40, que ela diz, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Seremos maduros, cresceremos, daremos um grande passo na fé, se a nossa mente for transformada pela palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. Restaurar a inteligência, a sabedoria que Adão tinha, que era dada por Deus. Porque Adão era inteligente. Adão era sábio. Adão não teve pai nem mãe, mas quando ele viu a mulher, disse, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Ele deu nome aos animais, ele tinha criatividade. Então essa inteligência que Deus dotou ao homem, que é a extensão do poder de Deus, extensão do dom de Deus, é um atributo compartilhado.
Isso em nós é restaurado pela palavra de Deus, pela pessoa de Cristo Jesus que nos converte à sua imagem. Objetivos da lição. Primeiro, entender o sentido da verdadeira maturidade. Um conceito, nós vamos tentar construir aqui um conceito de maturidade. E segundo, compreender que a maturidade do crente está diretamente relacionada à sua capacidade de confiar em Deus, de deleitar-se em suas misericórdias e entregar-se ao seu amor, de descansar em seu poder. Então, nós temos dois compromissos aqui. É construir um conceito de maturidade. E segundo, entender como é que essa maturidade nos faz desfrutar da presença do Senhor, da bondade do Senhor e da sua misericórdia. Introdução. A maturidade é quando se alcança o ápice do desenvolvimento, tornando o indivíduo apto para o exercício do governo, do discernimento e da procriação. Na perspectiva de Deus, o estado de perfeição só existe na maturação da mente e do espírito no ser. Então, na ideia de Deus, o ideal para nós é chegar à maturidade, à altura de Cristo. Deus podia ter criado crianças. Nós entendemos que Ele criou os homens adultos, Adão e Eva, né? Homens aqui como o casal, o primeiro casal. Por quê? Porque o ideal de Deus é que todos nós alcancemos a maturidade. Só que a maturidade, ela é caracterizada por algumas coisas. Nós vamos ver aqui. Pelo menos eu coloquei 3 coisas que são sinais. Obviamente, como o pastor gosta de falar, existe sempre mais, mas foi até aqui que eu consegui capturar. Este Adão, maduro, adulto, junto com Eva, sua mulher, ele tem 3 características ali nessa maturidade. Primeiro, o exercício de governo. Maturidade lhe dá o direito de governar. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 1, ele diz o seguinte: que o herdeiro, enquanto criança, em nada difere do escravo, mesmo que seja dono de tudo. Ou seja, numa casa há uma criança, que é filha do Senhor, e há um escravo. Qual a diferença de um para o outro? Paulo está dizendo, nenhuma. Os dois têm que servir ao dono da casa. A questão é que um é herdeiro de tudo e vai ser levado ao governo da casa quando amadurecer. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Gênesis 1, 26, para que governe, para que domine. A maturidade nos faz governar, nos faz exercer poder. Isso é interessante que Paulo, quando vai escrever a Timóteo, 1 Timóteo 3, 6, ele está falando de distribuição de cargos eclesiásticos na igreja, ele diz, não ao neófito, para quem soberbecendo caia em condenação do diabo, ou seja, aquele que é novo na fé, aquele que é recém-nascido, não pode governar na casa de Deus, porque ali ele está falando de presbitério ou de bispado, episcopado, ou seja, cargos de governo na igreja. Por quê? Porque a criança não tem o poder, ou seja, o direito de governar legitimamente. Ela tem que ser levada à maturidade. Mas como Deus quer que o homem governe, ele o faz um ser maduro. Então vamos olhar aqui a questão do governo. 2 características principais de governo. Adão foi feito em que dia da criação? 6º dia. Ele é o último ser a ser criado, nós entendemos assim. Ele é o último ser a ser criado. Mas ele domina sobre as criaturas que o antecedem. Deus diz, façamos o homem para que governe. Deus é bem cuidadoso nas suas palavras. As aves que estão no céu, os animais que estão no mar, criaturas do 5º dia, e também domine sobre os animais domésticos e domine sobre os animais que rastejam, que são criaturas do 6º dia.
Maturidade é tão impressionante que ela transcende a questão geracional. Quem é maduro domina, governa até além do seu tempo. É o que Deus está dizendo ali. Eu quero que governe. Ele é o último a chegar, mas vai dominar sobre as criaturas do sexto, do quinto dia. Porque Adão não domina porque ele chegou antes de todas as coisas. Ele governa porque ele está revestido da autoridade que fez o quinto dia, o quarto dia, o terceiro dia, o segundo dia. Aquele que antes de houver dia, já era. Então esse que dá autoridade a ele. Por quê? Porque a maturidade te habilita a governar. Adão foi dotado da capacidade de governar. Outra característica do governo que Adão desfruta e executa sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 29 e versículo 30, Deus faz uma distinção dietética de Adão para as criaturas. Ele diz: Adão, você pode se alimentar de tudo aquilo que tenha semente, de toda árvore frutífera que tenha semente, mas os animais comerão a erva do campo. Uma característica do governo é essa. É a capacidade administrativa. Adão tinha essa capacidade. Ele não era só um consumidor. Foi falado aqui isso também esses dias. Ele era um repositor. Porque Adão, quando ia comer, o que ele tinha em sua mão era uma semente, era um fruto que tinha uma semente. Então ele tinha que viver no jardim nesse entendimento. Eu consumo, mas eu semeio. Capacidade administrativa é uma característica de governo. Deus, quando nos leva à maturidade, Ele nos dá a capacidade de governar. A chave para alcançar a maturidade se chama aprendizado. E aprendizado te dá capacidade administrativa. Quando você aprende, você consegue governar e administrar. Lembra que Paulo falou, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 12, versículo 13, eu aprendi a viver em necessidade e também aprendi a viver na abundância. A capacidade administrativa te dá o poder, a maturidade faz isso, te dá o poder de viver na escassez sem padecer necessidade. E ter abundância sem cultivar o desperdício. Se nós formos maduros, nós vamos ter inteligência para administrar. Por isso Paulo fala para Timóteo, sobre a igreja, sobre os cargos de governo e de importância que governam a igreja, coloque pessoas experientes, maduras na fé. De preferência, que governem a sua própria casa, porque fazendo isso, governarão bem a casa de Deus. Isso é exercício de governo. Segundo, fertilidade. Fertilidade é um direito que só vem pela maturidade. Todo ser humano, ele nasce com seus dispositivos reprodutores inatos. Só que ele só reproduz a partir da maturidade. Qual é que são as fases da vida? O ser humano nasce, cresce, reproduz. Então, para que você possa reproduzir, você tem que amadurecer, você precisa crescer. Deus disse o seguinte, olha, façamos o homem. Depois de ter feito o homem e a mulher, ele disse, olha, encham a terra. Então, fertilidade, procriação é um direito da maturidade. Nós, quando somos maduros em Cristo, nós começamos a gerar, nós conseguimos reproduzir espiritualmente. Isso é uma lei espiritual e da natureza, porque ele diz, cada um reproduza segundo a sua espécie. Significa que aqueles que nasceram de novo vão gerar pessoas que nasceram de novo. Crentes maduros estão sempre gerando. Isso é tão interessante que essa questão de fertilidade, ela tem duas partes. É a semeadura e a geração. Aí Deus faz dois indivíduos para que juntos possam cumprir esse propósito. Adão
que tem semente, e Eva, que gera. Então, na igreja nós temos pessoas que semeiam e pessoas que geram. Jesus falou que o semeador saiu a semear. Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Ainda que vocês tenham muitos tutores, eu em Cristo vos gerei por meio do Evangelho. Meu irmão, se você é um crente maduro, ou você está semeando, ou você está gerando na vida de pessoas. Maturidade nos faz gerar. Isso é tão impressionante, isso é a extensão do poder de Deus. A capacidade. Porque Deus se revela na Escritura como Deus criativo. Bereshit bara, no princípio, criou. O primeiro atributo de Deus revelado na Bíblia se chama criatividade. Deus está dizendo, eu quero que vocês me conheçam como Deus criador. Antes de ser o Deus eterno, antes de ser o Deus santo, antes de ser o Deus todo-poderoso, eu me revelo a vocês como Deus criador e criativo. Aí ele cria Adão e diz, Adão, agora eu te dou um poder que é parecido com o meu. Procrie. Porque Deus cria e recria, mas o ser humano procria. Ele tem a capacidade de gerar. Satanás, que é antagônico a tudo que é de Deus, quando peca, como é que ele desestabiliza a humanidade? Imediatamente, o que Satanás coloca? Ele coloca uma dificuldade no processo de fertilidade. Porque quais são as maldições? Gênesis 3,15. Maldita é a terra, semeadura. E ele vira-se para Eva e diz, com dores conceberá. Por quê? Porque Satanás é inimigo da fertilidade, da procriação. Ele interrompe esse propósito de Deus, ou pelo menos dificulta. Mas só que Jesus, na igreja, resolve o problema. Porque antes de Deus anunciar a maldição, qual é a palavra de Gênesis 3,15? Nascerá da onde? Da semente da mulher. Deus está falando de semeadura e geração. Ou seja, a igreja não sofre problemas de fertilidade, porque o problema da semeadura já veio e foi resolvido por aquele que carregou a maldição da terra, que era coroa de espinhos. Lembra da maldição? A terra produzirá espinhos. Jesus vai na cruz e leva a maldição da terra. Só que ele também resolve o problema da geração. Porque lançado à terra ele volta e nos dá uma nova vida. Logo, a igreja não sofre dessas maldições. Ela pode gerar em Cristo Jesus. Porque a maldição que atingia a semeadura e a maldição que atingia a geração foi sanada. E logo quem é maduro em Cristo Jesus está semeando, está gerando para a glória de Deus. Glória a Deus por isso. Agora o problema é a estratégia de Faraó, que é inimigo de Deus, lembra? Ele não consegue atrapalhar a semeadura, nem a geração do povo de Deus. E o povo vai encher na terra. O que ele faz? Ele pega parteiras e diz, olha, vocês matem os meninos. Satanás sempre vai querer atrapalhar o processo de geração. Quando ele não atrapalha a semeadura, ele quer atrapalhar a geração. Quando ele não consegue atrapalhar a geração, ele quer atrapalhar o parto e os primeiros dias. Mas que Deus levante no nosso meio pessoas com a convicção de cifrar e de poar. Aquelas parteiras que tinham no Egito e pousavam e preservavam a vida das crianças que nasciam no Egito. Nós temos que ser crentes que gerem e possibilitem vida para outras pessoas. Fertilidade. Fertilidade é uma característica de maturidade espiritual. E responsabilidade. Deus não fez Adão só para desfrutar da terra. Deus fez Adão para ter responsabilidade sobre a terra. Ele diz, Adão, antes do pecado, você deve cuidar. E talvez esse seja o maior sinal de maturidade. Entender que governar é um exercício de responsabilidade. O grande problema entre a criança e a pessoa madura é que a criança enxerga poder como diversão, como recreação. Ela brinca de mandar. Só que o crente maduro, mais do que inchar o coração, isso lhe pesa aos ombros. Ele entende que responsabilidade no reino de Deus é algo muito importante. Nós temos que ter responsabilidade em relação às coisas de Deus, porque de tudo nós seremos cobrados.
todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo Jesus. Isso é interessante que tem 3 parábolas do reino em Mateus que Jesus fala. Ele fala sobre a parábola da vinha, do homem que arrendou a vinha para trabalhadores. Ele fala do homem que é o dono da casa, que deixa a casa sobre a responsabilidade de um criado. E ele fala sobre a parábola dos talentos. O que essas 3 parábolas têm em comum? É que o dono da vinha, o dono da casa e o senhor do reino, ele vai para uma terra distante. Ele vai para uma terra distante. Só que tem outra coisa em comum. Ele sempre volta. O dono da vinha voltará. O dono da casa voltará. O senhor do reino voltará. E 3 coisas que ele faz, diferente de acordo com a parábola, mas todas querem dizer a mesma coisa. Nas 3 parábolas, o homem que retorna, ele retorna para uma prestação de contas. Ele vai chamar os seus criados e vai castigar aquele servo mau que castigou os outros servos. Ele vai até a vinha e não vai mais para pegar o fruto da vide. Ele vai para castigar os trabalhadores hipócritas. E o dono do reino, ele volta. E ele não volta querendo seus talentos de volta. Eu acho isso interessante. O senhor do reino não volta querendo os talentos de volta. Ele volta buscando o lucro dos talentos. Porque Deus não se impressiona com os talentos que Ele mesmo nos deu. Pregação, cantar, administrar, isso aqui é para massa. Quem se impressiona com isso somos nós. Deus está olhando do alto e quer saber se o talento que Ele nos deu foi capaz de gerar algum rendimento para o reino dEle. Nisso tudo, Deus quer enriquecer o seu reino. Então nós temos que entender que haverá uma prestação de contas. O senhor da casa voltará para uma prestação de contas. Por isso temos que viver com responsabilidade. Agora o comentarista da lição, no tópico de número 1, ele vai falar sobre confiança na graça. A graça é uma ferramenta de Deus. No outro tópico eu vou dar mais detalhes sobre isso. Mas tudo que Deus faz no Novo Testamento é movido por graça. Graça é a força motora das ações de Deus. O pecado é como lamaçal, ele é escorregadio e sujo. A graça é um lugar de segurança, de confiança, de perdão e de salvação. O pecado é uma área que não há estabilidade. Mas Deus nos tira das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, onde reina a graça. Paulo vai falar sobre isso, sobre o reino da graça, na carta aos Romanos. E graça, retorno falando isso, é um lugar de estabilidade. Em Deus nós temos segurança. Nós podemos ter confiança na graça de Deus. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2, Paulo diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também, mediante a fé, temos acesso a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A graça nos deixa firmes. Jesus, falando sobre isso em João capítulo 10, versículo 29, versículo 30, ele diz que aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E ele fala que aquele que está nas mãos do Pai não pode ser arrebatado. Ninguém pode ser tomado da mão de Deus. É isso que Jesus está falando. E no verso 30 ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Nós temos que confiar na graça de Deus. Porque na graça de Deus nós estamos seguros. Meu irmão, é muito menos a sua força e mais a força de Deus. Eu não estou negando a responsabilidade. Na verdade, a graça de Deus nos aviva para um tempo de responsabilidade.
Só que eu quero dizer com isso o seguinte, que em Deus nós estamos firmes, em Deus nós estamos seguros, em Deus nós estamos garantidos. Nós temos que proceder com confiança na graça de Deus, porque a graça de Deus nos sustenta. Porque pela graça somos salvos. Eu gosto de tratar graça no Novo Testamento sob duas perspectivas. A primeira, a perspectiva teológica. Como ação, você conhece um conceito, é muito repetido. Graça é um favor merecido. Isso é conceito teológico de graça. A palavra graça não quer dizer isso, mas é um conceito teológico. O que é isso? É um ato, é uma ação voluntária divina. Deus escolheu ser gracioso para conosco em direção à humanidade para a restauração de toda a criação. Por graça, Jesus veio à terra. A graça não é só Jesus, mas Jesus é a expressão máxima da graça de Deus, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11. Então Jesus é a expressão máxima. Só que graça é uma iniciativa divina. Nós somos salvos por graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não veio pelas obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Então esse conceito de graça, tenha isso bem firme dentro da sua mente, é iniciativa divina em direção ao homem pecador. Eu gosto de ver a escada de Jacó, do sonho que Jacó viu, como uma visão para a igreja, porque ele chama aquilo de Betel. Porque na igreja nós temos a ação angelical, subindo e descendo. E a igreja, a escada é posta na terra, cujo topo alcança os céus. Interessante que iniciativa, que por mais que seja um projeto divino, ela acontece na terra. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, salvo engano, diz a respeito de Cristo que nós só temos um mediador, um só Deus e um só mediador, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque Paulo destaca a natureza humana de Jesus? Porque ele está falando de graça. Que por mais que seja uma ação divina, ela se dá na terra. Jesus teve que se fazer homem, teve que se fazer carne, para na carne esmagar o pecado e estabelecer o reino da graça, no qual nós estamos bem estabelecidos nele. Nós somos salvos pela graça de Deus. Agora, a graça também, em questão semântica aqui, quer falar? Não, pode. Na questão semântica aqui, porque graça, William Barclay, que é um especialista, talvez o maior especialista em grego koiné, ele diz que essa palavra graça, no Novo Testamento, é a palavra mais repetida na Bíblia. Ela aparece mais que Jesus, eu estou falando das línguas originais do grego, aparece mais do que Cristo, aparece mais do que fé. Logo, o Evangelho é o Evangelho da graça. Essa palavra charis e chara, né? Alegria e graça. É a palavra mais comum no Novo Testamento, porque todas as ações de Deus são ações de graça. Ela pode ser definida como favor, como uma saudação amistosa, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, graça, paz e misericórdia. Interessante que Paulo falava graça e paz para as igrejas, graça, paz e misericórdia para os obreiros. Se você... André, desculpe aqui, eu falando aqui, eu viajei aqui numa coisa interessante, falando sobre fertilidade e tal, mas o que me chama a atenção é essa coisa, apresentar a escada de Jacó, um projeto divino implantado, né, na questão terrena. Como a gente está falando negócio de tipo, você até brincou com esse negócio aqui, a escada é um tipo de igreja? Eu entendo ali no texto, porque os elementos constituintes do episódio ali é chamado de casa de Deus, que é um título também para a igreja neotestamentária. A igreja é chamada de casa de Deus, para que saiba na casa de Deus. Não é? E ali tem a ação de anjos. Os anjos interagem com a igreja e servindo a igreja.
É interessante que no Antigo Testamento, como é que se davam as batalhas espirituais? Exclusivamente pelos anjos. Os anjos lutavam. Lembra de Daniel orando? Daniel orava, via arcanjo, Miguel, e vinha Gabriel. Só que Jesus, ele revolucionou isso. Ele que colocou a igreja nessa atmosfera de luta espiritual, junto com os anjos. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, que as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, a igreja vai ser levada no lugar de luta. Eu sempre gosto de começar dizendo, bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Mas o que são essas bênçãos? São para lutar. Porque na mesma carta Paulo diz, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Efésios 2,6. E a nossa luta é onde? Nas regiões? E quem está lá nas regiões celestiais? As hostes espirituais da maldade. Então o que Jesus faz é o seguinte, aqui tinha anjo lutando, Miguel, Gabriel, brigando. Só que Jesus vem e funda a igreja. Só que ele não deixa a igreja só na terra. Ele leva a igreja a um status espiritual superior. Ou seja, a igreja é o reforço que chega para os anjos. Os anjos lutavam contra Satanás. E Satanás se opunha nas regiões celestiais. Só que Jesus falou, eu fundarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, é como se fosse aquele pelotão no filme de guerra chegando. Um reforço. Aqui estão os anjos lutando. Mas agora os anjos que interagem pela escada de Jacó, agora vai entrar um guerreiro mais forte, que é a igreja revestida de toda a armadura de Deus, que luta nas regiões espirituais contra toda a hoste espiritual da maldade. Logo, a igreja é o pelotão de Deus que chega para mudar a história da guerra. Por quê? Porque ela é fundamentada em Cristo Jesus. Deu para entender? Tá bom, André, para. Deus nos assiste de todas as ferramentas espirituais, toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos equipados para essa guerra. Então, respondendo, sim, eu acredito que seja um tipo de igreja. E quando a fé escapa, é possível recuperá-la? Meus irmãos, graça e fé estão ligadas, como que por um cordão umbilical. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, o verso 2. Estamos firmes na graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Todas as virtudes, na verdade, no reino, elas são fruto da fé. Não é? O justo viverá da fé. Então você crê, isso lhe é imputado por justiça. A fé é a atmosfera que Deus vive. Deus vive nessa atmosfera. E ele só se relaciona mediante a fé. Tudo o que Deus faz é por meio da fé. Deus não vai fazer tudo o que a sua fé pede. Mas tudo o que ele faz, ele só faz porque nós cremos, porque nós temos fé nele. Acho isso interessante que tem três verbos, os três principais verbos na Bíblia para mim, verbos, ações, são viver, andar e comer, beber. São os verbos mais importantes da Escritura. Se o irmão puder escrever isso, guardar e depois ler a Bíblia com esse olhar, com essa ótica. Viver, andar e comer, beber. São os verbos mais importantes da Bíblia. E eu vou explicar isso. Por que viver? Porque a gente só vive pela fé. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já não vivo mais eu, mas Cristo, e a vida que agora vivo-a na fé. Vivo na fé. Se não fosse assim, Deus não diria em Abacuque capítulo 2, versículo 4, Hebreus capítulo 10, versículo 38 e Romanos capítulo 1, versículo 17, a mesma coisa. O justo viverá da fé. Logo, sem fé não há justiça. E sem fé não há vida. Jesus disse, quem crê em mim, tem a vida eterna. Então, todas as nossas ações de vida têm que ser mediante a fé. Nós vivemos pela fé. Segundo, o segundo verbo
é o verbo de andar. Mostre-me um homem na Bíblia andando e eu lhe mostrarei fé. Mostre-me um homem na Bíblia procedendo bem diante de Deus, eu lhe mostrarei a fé dele. Enoque andou com Deus. A gente fica especulando, qual o segredo de Enoque? Hebreus capítulo 11, versículo 2. Porque pela fé os antigos alcançaram testemunho. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, porque antes de ser transladado, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. O versículo 2 responde, para agradar a Deus você precisa de fé. Como é que Enoque andou com Deus? Porque ele tinha fé. Para andar, nós precisamos de fé. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Fé é uma força motora. A fé não é estática, ela está sempre avançando. Eu gosto do que disse Isaías, que os jovens se cansarão, os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor subirão correrão e não, caminharão e não. Nem sempre a gente está voando na fé, nem sempre a gente está correndo, mas quem tem fé pelo menos caminha, porque a fé não fica parada. De fé em fé, o justo viverá da fé. Tendo fé, você está crescendo, você está indo adiante. Eu gosto que Jesus disse o seguinte, quem está em mim, dá fruto. Então não tenha dúvida se você está prosseguindo ou não. Se você está em Jesus, se você participa da raiz, se você participa do tronco, se você participa da árvore, a vida que está na raiz, está no tronco, está em você, porque Ele é a videira e nós somos as varas. E tem mais, o Pai é o agricultor. Então avance, vá adiante mediante a fé, porque a tua fé não te deixará parar. Amém? E o último verbo. Lembra do último verbo? Comer, beber. Eu junto os dois. Isso na escritura normalmente serve para indicar o estado espiritual. Comiam e bebiam. Lembra do dia de Noé? Comiam e bebiam. A geração de Ló também. Comiam e bebiam. Isso é interessante. E Jesus, eu gosto que Jesus tinha uma perspectiva diferente da nossa. Jesus, vou usar um termo bem próprio, né? Só para vocês verem. Eu acho que Jesus tinha uma dificuldade com o conceito de morte. Porque ele nunca vivenciou a morte, na verdade, antes de ser encarnado. Deus. Tanto que ele chegava na casa e falava, a pessoa morreu, não, está dormindo. Ou ele se recusava a dizer a palavra morte, ou simplesmente ele não entendia essa ideia de morte. Porque se morte é a separação da carne, do corpo, da alma, Jesus não vivenciava isso antes, quando estava no céu. Por isso ele chegava lá na casa de Jairo, a menina, está dormindo. A menina está dormindo. Ia lá para o seu amigo Lázaro, o que ele falou? Está dormindo. Aí os discípulos, não, ele morreu. Ele só morreu porque a gente vai. Não, vamos lá acordá-lo. Porque Jesus tinha essa dificuldade. Só que como Jesus checava os sinais vitais de uma pessoa? Era aqui, no pulso? Não. Quer saber se uma pessoa estava viva? Ressuscitou a menina, está viva, dá de comer para ela. Porque se você come e vive, tem parte nele, é o que Paulo diz. Quem come da minha carne, disse Jesus, e bebe do meu sangue, tem parte comigo. Então, comer e beber indica o estado espiritual. Isso é tão interessante que Jesus ressuscitou e apareceu no meio dos discípulos. Será um fantasma. Ele falou, um fantasma faz isso aqui? Pegou o peixe, passou no mel e comeu. Fantasma come? Jesus podia provar que não era um fantasma de diversas maneiras. Mas por que ele provou que estava dormindo? Porque Jesus sempre se revelou ressuscitado, comendo. Lembra lá? Os discípulos estão pescando. O que Jesus faz? Aparece, tendes vós algo de comer? Jesus está dizendo, eu estou vivo, porque eu tenho um apetite. Eu não sei se a gente vai ter paladar no céu, mas apetite vai ter. Né? Aí Jesus... Se explica porque crente come, né? No caminho de Emaús. Crente gosta de comer. Como Jesus foi reconhecido? Quando explicou Moisés? Quando explicou os Salmos? Quando explicou os profetas? Não.
Ele pega o pão e disse, deu graças. Ele diz, é Jesus. Nós reconhecemos ele. O que eu quero dizer é o seguinte, que o crente que tem fé, ele tem apetite espiritual. Você está aqui essa noite, glória a Deus por isso. Indica que você tem fome, que você tem sede. E Jesus disse, aquele que tem sede vem e beba de graça da água da vida. Então se você come e bebe, tem parte com ele. Então você faz isso pela fé, porque você tem fé em Cristo Jesus. A graça é a força de Deus. Graça é o poder de Deus confrontando os adversários naturais da sua vontade. O poder, a carne e o diabo não resistem à manifestação da graça divina. Graça é a força de Deus em operação, em ação. Existe um conflito não de Deus, mas das forças e do reino de Deus contra as forças do diabo. Eu gosto do Salmo 103, verso 19, que diz o seguinte: Deus tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Olha o detalhe do texto. A Bíblia não diz que Deus domina sobre tudo. A Bíblia diz que o seu reino domina sobre tudo. Significa dizer que a cultura do reino de Deus, os poderes do reino de Deus, os ministros do reino de Deus, tudo que é relacionado ao reino de Deus é necessariamente superior e mais forte à cultura do mundo, aquilo que não é de Deus, as ideias que não são de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus governa sobre tudo. Quando existe um embate entre graça e qualquer outra força, a graça sempre vencerá. Por isso esse tópico de número 1, confiança na graça de Deus. A graça de Deus é a força de Deus salvadora, a força de Deus transformadora em ação. Nós não temos que temer o conflito ou confronto com o reino das trevas, porque maior é o que está em nós. Deus está conosco. Ele nos assiste e nos fortalece mediante a sua graça. Seria loucura achar que alguma coisa pertencente ao reino das trevas venceria algo que é pertencente ao reino de Deus. Isso é impossível. Deus não pode perder. As forças de Deus não podem perder nunca. Romanos capítulo 3, versículo 3, versículo 4 diz: porventura a infidelidade do homem aniquilará a incredulidade do homem aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. As ideias contrárias a Deus não podem vencer as ideias que sairão da mente de Deus. Deus é mais forte. Nós temos que confiar na graça de Deus e, quando agir no reino de Deus, agir movidos pela força desta graça, porque a graça de Deus nos fortifica. É o que Paulo diz a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1 da sua segunda carta. Fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. O crente que anda na graça de Deus, ele é movido pela força impulsionadora de Deus, que se chama graça. Segundo, deleite. Deleite, entrega e descanso. Eu gosto muito desse versículo aqui, porque há um tempo a minha concepção mudou sobre ele. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Eu tinha uma dificuldade muito grande nisso, mas um dia o Espírito do Senhor me consolou, quando me disse: às vezes eu não te dou coisas, porque você quer mais as coisas do que você me quer. E Deus não nos dará nada que tenha um poder de substituí-lo. Ele quer primeiro que o nosso coração se encha de prazer pela sua presença. Salmo 16, verso 2 diz Davi: a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, eu não tenho outro bem além de ti. Asaf, no Salmo 73, verso 25, diz: a quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu deseje senão a ti. Salmo 42, verso 1 e 2 diz o seguinte: assim como a corça suspira pelas águas, minha alma tem sede de ti, minha alma tem sede de ti, sede do Deus vivo, quando entrarei na sua presença estarei diante dele.
Isaías, no capítulo 64, verso 1, diz o seguinte: quem dera o céu se rasgasse e Deus descesse. Meu irmão, tenha prazer no Senhor e Ele concederá o que deseja ao seu coração. Deus não tem dificuldade nenhuma de nos agradar. Na verdade, eu acredito que Deus até nos paparica em alguns momentos. O Salmo 103 diz o seguinte: é Ele que põe delícias na tua boca. Ali é tipo papinha para criança. Tanto que Salmo 81, verso 10 é o seguinte: eu sou o Senhor que vos tirei do Egito, Israel. Abre bem a boca e eu encherei. O que Deus está dizendo: olha, assim como eu criei vocês no deserto, conduzi vocês no deserto, abra a boca, eu tenho mais bênção para vocês, toma, receba. O cuidado de Deus está sobre nós. O que Deus quer é que nós nos deleitemos na sua presença. Quando o nosso prazer estiver em Deus, quando a nossa intenção estiver em Deus, quando o nosso coração estiver em Deus, o que deseja o nosso coração será acrescentado por causa da bênção do Senhor. Deixa eu beber uma água. Vou atrapalhar um pouco a aula aí, que o pessoal não está... André, interessante quando você falou aí aí do tópico que fala sobre deleite, entrega e descanso. Lá em Mateus 18, eita, olha aí. Quando Jesus fala que a gente tem que ser como criança, e a gente vê, se a gente for olhar pela perspectiva humana, o adulto, ele é o quê? Independente. Ele não precisa mais da mãe para comer. Ele não precisa mais da mãe para estar ali junto dele, como criança, né? Que a gente tem uma total dependência da mãe, do pai, enfim. E é interessante que a gente, o que Deus quer que nós sejamos como crianças? Ser dependente dele. Muitas vezes a gente cresce, entre aspas, e a gente quer ser independente, não amar mais Deus e não amar a Deus pelo que Ele é. E a gente precisa converter o nosso coração como que de criança. E eu sempre gosto daquela analogia de se você pegar uma criança de 1 ano de idade e botar ela aqui em cima dessa mesa, e você como um pai pedir para ela se jogar, ela vai se jogar sem hesitar. E isso nos mostra muito o que a gente tem que ser com o Senhor. E muitas vezes a gente perde essa inocência. E a gente não pode ser, é o que Jesus fala, nós temos que ser como criança, é dependência. Que casa com o que você falou aí. Correto. A ideia, eu acho que dessa lição é justamente isso, o irmão que for dar aula. A ideia aqui do comentarista é explicar maturidade como dependência, como depender de Deus. Na verdade, é contrário ao nosso conceito convencional. Né? Porque maturidade, como o Felipe falou, é ganhar independência. Mas para Deus é o contrário. Quanto mais você cresce, mais você vai indo para debaixo da mão protetora dele. Sujeitando-se debaixo da potente mão de Deus. Para que, uma das poucas vezes que a palavra kairos aparece ali na Bíblia é essa. Para que a seu tempo, kairos é isso, tempo devido, ele vos exalte. Então, o que retarda a minha exaltação é minha demora em ir para debaixo da mão dele. Quanto mais cedo eu vou para debaixo da mão dele, quanto mais cedo eu me sujeito, essa mesma mão que me humilha, que me rebaixa, ela me toma e me levanta. Então, a ideia de maturidade é essa. É eliminar não a inocência, mas eliminar a ignorância. Porque o extermínio da ignorância não é o extermínio da inocência. Muito pelo contrário, Romanos 16:19 vai dizer o contrário. Seja inocentes para o mal e excelentes para o bem. Então dá para crescer, dá para ter conhecimento sem aderir à maldade, sem aderir à malícia. Tem gente que acha que amadureceu na fé porque ele se adaptou por certos comportamentos, se tornou mais tolerante. Muito pelo contrário, quem amadurece na fé continua inocente e conserva em si o caráter que vem de Deus. Vamos lá. Deleite em suas misericórdias. Eu fui estudar um tempo atrás sobre misericórdia. Eu não sou médico, mas eu pude constatar em Deus esse quadro de misericórdia congênita, intensiva, regenerativa, contagiosa. Eu vou explicar isso daqui. É mais do que uma ação, é um estado.
Desde que Deus é Deus, ele tem isso com ele. Por que congênita? Porque Deus sempre foi misericordioso. As ações de misericórdia de Deus não nascem diante da necessidade humana, quando Adão peca. Não, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Deus já era misericordioso. Interessante que no Novo Testamento, no grego, a palavra para misericórdia é Eleus. Eleus era uma divindade do panteão ateniense, que não tinha estátuas no seu templo, porque qual era a ideia? Que Eleus, que quer dizer misericórdia, deveria morar no coração dos homens. Tinha que ser algo entranhável, algo entranhado no coração das pessoas. No Antigo Testamento, essa palavra para misericórdia é a mesma palavra, ou pelo menos o seu radical, é a palavra que serve para útero. Ou seja, onde a criança é abrigada, onde a criança é gerada. Então, misericórdia é algo que está em Deus. Não é o nosso coração arrependido que provocou misericórdia em Deus. Ao contrário, é a misericórdia de Deus que provocou arrependimento no nosso coração. Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou desprezas tu a riqueza da paciência, longanimidade e misericórdia de Deus, ignorando que a sua benignidade que te conduz ao arrependimento? Então Deus foi misericordioso e nós nos achegamos a Ele. Aí Paulo diz o seguinte: logo não depende do que corre, nem daquele que quer, mas de Deus que se compadece. Porque essas palavras de Deus para Moisés é o seguinte: Moisés, eu até passo no monte e você vai ver as minhas costas, só que eu vou fazer um trato contigo. A partir de agora, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. Ou seja, o amor de Deus é mais do que você merece, o amor de Deus é mais do que você precisa, o amor de Deus excede a todo entendimento. E diz muito pouco sobre você, diz sobre o Deus que escolheu nos salvar pela sua misericórdia, porque Ele é por si só o Deus Pai das misericórdias. Segundo, a misericórdia de Deus é intensa. Efésios capítulo 2, versículo 4, eu gosto da Almeida Revista Corrigida, que diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo, eu gosto desse superlativo, em misericórdia. O que é riqueza? Riqueza é quando existe um bem e pode ser tido em grande quantidade. Se algo é bom e pode ser armazenado em grande quantidade, a gente chama isso de riqueza. Existe riqueza financeira, riqueza patrimonial, riqueza emocional, riqueza de saúde. A questão é que Deus é rico em tudo. Se algo é bom e pode ser tido em quantidade, Deus é rico. Financeira. Está lá, a gente conhece Ageu capítulo 2, versículo 8. Minha é prata, meu é ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Riqueza patrimonial, Deus também tem. Salmo 24. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Riqueza emocional, nós podemos falar aqui de misericórdia. Deus que é riquíssimo em misericórdia. Todas as nossas necessidades são supridas, porque o nosso Deus é um Deus rico em todas as coisas. E se existe alguma necessidade em você que por acaso você ainda não achou resposta na Bíblia, tenha certeza, Deus é rico nisso também. Porque a palavra de Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 9 para a igreja é o seguinte: que o meu Deus, segundo as suas riquezas, quais? Todas. Todas que nós precisamos, Deus tem. Suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, nosso Deus é rico. Ele é rico em misericórdia. A misericórdia de Deus é intensa. Ela é regenerativa. Novas são a cada manhã. Lamentações, capítulo 3, versículo 23. Não é misericórdia de ontem. Normalmente, sentimentos envelhecem. Sentimentos envelhecem, vão se esfriando, vão se apagando, se não forem renovados. Só que Deus, todo dia, uma misericórdia nova. Todo dia, nós somos alcançados por uma misericórdia nova. E por último, ela é contagiosa. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Revesti-vos de entranhas de misericórdia. A misericórdia que Deus me dá é a misericórdia que eu manifesto para o meu próximo. Porque misericórdia, à luz da Bíblia, ela não é doada, ela é alcançada. Tem critério. Mateus 5,7. Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Alcançarão. Você tem que cumprir o requisito. Misericórdia. Provérbios 28, 13. O que encobre a transgressão nunca prosperará. O que confessa e deixa alcança misericórdia. Deus falou, eu até tenho misericórdia,
Mas deixa eu ver os requisitos aqui. Você é misericordioso? Se você for misericordioso, a minha misericórdia estará sobre você. Então sejamos misericordiosos e a misericórdia de Deus nos alcançará. A prática da oração e do deleitamento. Oração e palavra, meus irmãos. O crente maduro, ele se satisfaz na palavra de Deus e na oração. A gente não se aproxima por Deus necessariamente por obrigação. Também temos esse dever. Mas nós temos que fazer isso por devoção. Porque amamos estar na presença dEle. E oração é gastar tempo, investir tempo num relacionamento. Interessante que a Bíblia não diz quantas horas nós temos que orar. A Bíblia diz para a gente não parar de orar. Efésios capítulo 2, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17. Orai sem cessar. Salmo 55, verso 17. À tarde, amanhã e ao meio-dia, apresentarei diante de ti as minhas queixas e lamentarei, e tu ouvirás a minha voz. Salmo 5, verso 3, diz o salmista também, Senhor, bem cedo me colocarei diante de ti, apresentarei a minha oração e vigiarei. Nós temos que gastar tempo com oração. Corrigindo, nós não podemos parar de orar. Orar em todo tempo, orar em todo lugar, porque em todo lugar Deus quer falar conosco. E meditação na sua palavra. Nós temos que ter prazer na lei do Senhor. Nós temos que cair dentro da Bíblia e ficar lá. E ouvindo a palavra de Deus. E ouvindo o Senhor Deus falar conosco. Deus nunca fez nada fora da sua palavra. Se o irmão quer conhecer a Deus, tem que mergulhar na palavra de Deus. Tem que ter prazer na lei do Senhor. Salmo 119, verso 16 diz, terei prazer nos teus mandamentos e da tua palavra não me esquecerei. Verso 92 é o seguinte, se a tua palavra não fosse o meu prazer, há muito teria perecido nas minhas angústias. O verso 96, a toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento, Senhor, é amplíssimo, é vastíssimo. O verso 97 diz o seguinte, ó quanto amo a tua lei é a minha meditação todo dia. O verso 103 diz, ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. O 140 vai dizer, ó a tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama. O Salmo 12, verso 6 vai dizer o seguinte, a tua palavra, Senhor, é mais pura que a prata 7 vezes refinada em forno de barro. Meu irmão, tenha prazer na lei do Senhor, ande na sua lei, mergulhe dentro das Escrituras e você vai conhecer a Deus de um jeito íntimo, de um jeito profundo que você não conhece no meio da multidão, mas só no lugar secreto, quando você tem prazer na lei do Senhor e tem satisfação nele. Entrega o amor do Pai. O cântico de Paulo, lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, ele é interessante. Que ali é uma música, né, que Paulo compõe. Acreditamos ser Paulo o compositor. Só que o que inspira Paulo a fazer esse cântico de amor está lá no versículo 28. E bem sabemos que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu achei interessante que ali no grego essa expressão, as coisas juntamente é sinergia, que vem de sincronismo, que Paulo está dizendo que todas as coisas sincronizadas cooperam para o bem daqueles que amam. Não avalie a sua vida pelos fatos isolados. Isso, somado àquilo e somado àquilo outro, você vai ver que no final é Deus juntando as peças para tudo redundar em vitória por aqueles que o amam. É muito do que disse José para os seus irmãos. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus converteu o mal em bem. Nós temos que entender isso, entregar-se ao amor dele. E tudo que sucede na nossa vida, sucede para a glória de Deus. E que diremos nós diante dessas coisas, se Deus é por nós, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que os justifica? Quem os condenará, pois é Cristo quem morreu, ou antes, ou qual ressuscitou, o qual está à destra de Deus e intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito. Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, eu gosto disso, nem alguma outra criatura ali para Paulo é o seguinte: tudo que eu conheço e tudo que eu desconheço, tudo que existe e tudo que não existe ainda, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entregue seu amor do Pai. Se você tem maturidade, você tem que se lançar na mão de Deus, porque o nosso Deus sempre cuida de nós. Opa! E aí, André? Semana passada eu estava conversando com a minha esposa e a gente estava, alguns acontecimentos, a gente estava olhando os fatos. Eu digo que a gente pegou um helicóptero para olhar os fatos que Deus possibilitou aí ao longo de uma jornada aí de casamento e tudo mais. E aí a gente estava tirando algumas conclusões, né? E isso tem a ver com maturidade, porque diversas vezes a gente esteve perto de algumas coisas que para nós era exitosa e que tínhamos possibilidade humana, inclusive, de alcançar aquele êxito, mas não acontecia, assim, as coisas não encaixavam. Você está de cara para o gol está sem goleiro, mas não sai o gol. E aí a gente olhou isso tudo e a gente falou assim: na verdade, então, isso não aconteceu, não é porque não deu certo, é que na verdade era uma direção de Deus, porque Ele tinha algo preparado aos moldes dele para aquilo ali acontecer. E aí a gente percebeu algumas situações interessantes que têm a ver com a maturidade e com essa ideia de você se deleitar, entregar e descansar, que é como você aceita esses fatos, que você não tem controle, teoricamente você pensa ali num êxito, mas aquilo não acontece, e como que você reage a isso, porque você tem duas escolhas nesse momento. Como maduro, você descansar, entregar e se deleitar nas direções de Deus, ou você fazer a escolha da murmuração, que obviamente vai fazer você aí ficar girando aí em torno do propósito de Deus, quando na verdade não tem atalho, né? Você precisa de fato entregar, descansar e se deleitar. Correto, é entregar-se. Entregar-se ao amor de Deus e ao seu poder, confiar no Deus Todo-Poderoso. Naum, capítulo 1, versículo 3, vai dizer que o Senhor tardia irá-se, mas é grande em força. O culpado ele não tem por inocente. Deus caminha no meio da tempestade e as nuvens são o pó dos seus pés. Tempestade para nós é algo absurdo. Deus passeia. O salmista vai dizer que Deus assentou-se sobre o dilúvio. Lá ia a arca no meio do dilúvio. Quem estava em cima da tempestade sentado? Deus, olhando. Então Deus é todo poderoso. Efésios capítulo 3, versículo 20, para mim é um texto extraordinário. Eu gosto de citar ele ao pé da letra. Literalmente, palavra por palavra, que Paulo vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além. É o exagero da hipérbole. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além, segundo o seu poder que em nós opera. O poder de Deus nos assiste, o poder de Deus nos socorre. Na verdade, as situações que nos atribulam, Deus não sofre com isso. Lembra da tempestade? Eu gosto que Marcos diz que a tempestade açoitava o barco. Quem vem? Jesus, andando sobre as águas. E só andou porque não estava no barco. Se tivesse, ele estaria dormindo, porque na outra ele passou dormindo. As coisas que nos atribulam, não atribulam Deus. Deus é todo poderoso. Salmo 2 diz o seguinte: por que se amotinam as nações e imaginam coisas vãs? Por que se juntam os governantes e tramam contra o Senhor e contra o seu ungido? O verso 4 diz o seguinte: Deus dos céus ri deles. O Eterno das alturas zomba deles. E Deus é tão garantido do seu poder que ele vira para o seu filho e diz: por causa que os seus inimigos estão contra ti, faz o seguinte, pede-me e eu te darei as nações por herança. É como Deus estivesse dizendo o seguinte: é contra o meu ungido?
É contra o meu servo que vocês estão tramando o plano. Eu estou rindo. Então, para desafiar, o que ele quiser, pode pedir. Eu darei o reino que são dos inimigos dele, darei a ele, porque eu sou Deus Todo-Poderoso que reino sobre a terra. Meu irmão, dê glória a Deus. O nosso Deus tem todo o poder. Entregue-se ao poder de Deus, confie no poder de Deus. Conclusão. O envelhecimento é imposto, porém a maturidade é proposta. O tempo ele é unidirecional. Inevitavelmente ele avança. Infelizmente. Só que o aprendizado nos faz crescer. Quando nós evoluímos espiritualmente e em sabedoria, por causa da graça de Deus, nós somos levados ao estado de maturidade. Deus deseja e provoca a nossa maturidade. Com ferramentas diversas. Aqui é a parte que pesa um pouquinho, mas eu não posso te deixar sair sem isso. O Senhor sabe conduzir os seus filhos até a estatura de varão perfeito. Deus usa de muitas maneiras. A gente olha a vida por ciclo de luta e vitória. Deus não olha isso. Na verdade, eu estou convencido que isso é secundário no plano de Deus. Deus olha a vida por meio de provação e crescimento. O objetivo de Deus é nos fazer crescer. E Ele vai fazer crescer, nem que isso doa. Salmo 119, verso 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus mandamentos. Deuteronômio 8:3 para finalizar. Deus diz a Israel: por isso mesmo te humilhei. Pedagogo não recomenda isso. E te fiz passar fome, quase tortura. E depois te dei um maná que vocês não conheciam, nem um pai de vocês conheceram, para que aprendessem. Para que aprendessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Deus não só te prova, Ele te priva também. Mas tanto na provação e na privação, Ele quer te ensinar que você não depende tanto das coisas que você acha que depende. Você depende mais dEle, porque Ele domina todas as fontes. Ele sabe onde estão todas as dispensas. O nosso Deus é todo poderoso. Então amadurecer é confiar no seu poder. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe, André. Eu não tenho nada para falar também, não. Eu estou feliz. Eu estou feliz demais com isso tudo aí que está acontecendo aqui na Beriana. Essa semana também a gente esteve conversando sobre as pessoas que têm aparecido no cenário, né? Assim, para ministrar os nossos corações. Gente nova que vocês nunca viram, que tem talento, que tem chamada de Deus para ensinar a palavra. E eu sempre me considero entre as gerações, né? E André é um pouco mais novo do que eu. Eu posso dizer só uma coisa para vocês, né? Vocês estão aí ligados em tudo que Deus tem falado esses dias. É que Deus tem fornecido lenha e tem muita lenha para queimar. Tem cinza. Tem cinza. Só tem lenha porque tem cinza. Essa é a grande verdade. E a gente tem recebido, né, de tudo isso que Deus tem proporcionado. E a gente tem sido agraciado por Deus para edificar, né, tudo aquilo que Deus dá como dons, para poder a igreja crescer, edificar e a gente se fortalecer aqui nesse propósito de implantação do reino. Recomendar a vocês aí que acompanhem esse povo aí que está chegando. Hoje mesmo a Thaís também ministrou essa lição no Crente Docente. Tem uma outra perspectiva de falar sobre o assunto, traz uns exemplos também muito interessantes. Você não escutou a Thaís aqui na Escola Beriana, mas lá você pode escutar ela também. A gente também teve uma aula essa semana. A gente teve também uma aula com a Amanda, né, a Amanda Schettini, que está começando na EBD, ainda não está nem dando aula na EBD, a gente coloquei ela lá também no Crente Docente, assim, também uma aula com graça, um negócio assim, vou falar para você. Eu fico com vergonha, né, às vezes, assim, porque
Igual semana passada tinha um irmão orando aqui no CDM, eu falei pro pastor Ronaldo, pastor, eu tô com vergonha agora de orar, porque... não vou entrar. Aí o André vem dar aula aqui, eu fico com vergonha. Ainda bem que eu já passei pela prova. Deixa eu fazer eu vou propor um negócio interessante que só um minutinho só que eu lembrei. Amanhã nós temos aqui o CDM, né, o curso de desenvolvimento ministerial. Eu vou falar de um assunto importantíssimo. O CDM é fechado, é para um grupo e tal, mas eu vou fazer um convite para vocês. Quem quiser vir, porque não tem pulseira para acesso, não tem, e sentar e escutar, eu acho que vai valer a pena. Acho que vai valer a pena. Gestão de equipes é o assunto. Gestão de equipes. Eu vou ministrar entre 3h30, o segundo horário é 3h30, né? 3h30, né? 3h30 e 5 horas. Muito interessante, que tem algumas coisas que tem muito a ver com essa dinâmica nossa, assim, de trabalho e tal. Então, se você puder, venha. Se puder, não é compulsório não. Mas é porque eu acho que é interessante. De alguma maneira você vai perceber algumas coisas, alguns movimentos que acontecem, né, aqui na questão da escola bíblica. É isso. Vamos nos colocar de pé. Se fosse você, eu vinha. Ó, por exemplo, eu vou vir amanhã. Eu falo que eu gosto de assistir até as palestras que eu já assisti, porque você vai fixando e o pastor Ronaldo tem uma experiência muito grande com esse trabalho, né? Então, falar de equipes, o pastor Ronaldo falando, é algo que tem autoridade, porque vive isso na prática há muito tempo. E a gente, né, tem lenha e tem cinza também, então a gente tem aprendido muito com o pastor Ronaldo aí, com o trato, com as equipes, com o trabalho, e de multiplicar, né, pessoas para poder desenvolver esse trabalho. Pedi para o pastor Roberto vir aqui fazer uma oração para terminar, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Deus é bom, irmãos. Em todo tempo Ele é bom. E a sua misericórdia se estende de geração em geração. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Ó Deus, por tudo aquilo que nós ouvimos nesta noite. Deus, toma o nosso entendimento, Senhor, nosso coração, para que nós venhamos, Senhor, guardar a Tua palavra, ó Deus, e praticá-la a cada dia. Deus, leva-nos em paz, Senhor amado, cada um que vai para os seus lares, vão com sua condução, Senhor amado, guarda-nos, proteja-nos, livra de todo mal, dá-nos um final de semana abençoado na Tua presença, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, irmãos, saiam abençoados.